Eu queria dar as boas-vindas a vocês nessa segunda sessão ordinária remota da Associação de Vereadores do Parlamento da região de Campinas. Agradecimento especial ao deputado estadual Rogério Nogueira, que também nos acompanha nesse momento. E nessa noite estamos reunidos para debater, por via remota, a seguinte pauta: retomada do desenvolvimento econômico e plano regionalizado de enfrentamento ao coronavírus na RMC. O objetivo é apresentar ao representante do governo do Estado, Marco Vignoli, as demandas relatadas pelas câmaras do Parlamento, registradas durante nossa primeira reunião remota, ocorrida na sexta, dia 22, na cidade de Campinas, que tratou dos impactos da pandemia no sistema de saúde e na economia. Vou fazer uma breve apresentação para você, Vignoli, quem está participando dessa nossa reunião. Da Câmara de Itatiba, vereador Ailton Fumac, o presidente da Câmara de Jaguariúna, vereador Walter Tosi, o John Leno, da cidade de Hortolândia, representando vice-presidente da Câmara de Hortolândia, a Dalva Berta, presidente da Câmara de Valinhos, o William Souza, presidente da Câmara de Sumaré, Valtinho Assis, presidente da Câmara de Montemor, o vereador Elcio, presidente da Câmara de Cosmópolis, e o vereador Felipe Sanches, que é presidente da Câmara de Santa Bárbara. E eu, Hélio Ribeiro, represento a Câmara de Indaiatuba e presido a Associação de Vereadores da região de Campinas, que é composta por 294 vereadores no seu total, ô Vignoli. Reunimos mensalmente, uma vez por mês, toda primeira sexta-feira do mês, onde debatimos assuntos relacionados à nossa região. Na última sexta-feira, tivemos uma reunião na Câmara de Campinas, onde fizemos alguns apontamentos da pandemia aqui nas cidades da região de Campinas. Uma das questões que foi aventada era uma reunião contigo, já que você faz parte do governo, está à frente da Secretaria de Desenvolvimento, e eu tenho certeza que tem sido muito ativo nessas questões que envolvem principalmente a nossa região aqui de Campinas. Eu vou passar para o Rogério fazer uma consideração dele, depois eu vou abrir por ordem aqui os vereadores para que eles façam as perguntas, ok? Ok, combinado. Deputado Rogério Nogueira. Presidente Hélio, a todos os presidentes, agradeço aí mais uma vez. Marquinho, se não aparecesse hoje, a gente ia te buscar aí no Palácio. Você fica aí. Mas eu sei como é que é, viu? Não pode atender o telefone, Hélio. Não pode mandar mensagem, que reunião com o governador não é fácil, eu já acompanhei. É verdade, é verdade. Eu sei, ele fica de olho em todas as mãozinhas na mesa. Colocou a mão no celular, tá ferrado. Então, eu sei ele tirou o celular, tirou o celular nosso. Tirou, né? Então, eu sei a correria que é, ainda mais com esse coronavírus, viu, Marquinhos? Quero te agradecer. Marquinhos. Eu sei que essa reunião vai ser muito produtiva aí para toda a nossa região metropolitana de Campinas, até porque você tem aí informações para que todos possam cuidar do seu município. É uma expectativa tão grande que eu fiz essa pergunta até para o vice-governador ontem. O que vai acontecer depois do dia 31? O povo quer saber, né? E acho importante você estar... eu tive algumas informações, mas acho importante você estar passando para todos aí. Eu não vou poder ficar na reunião, mas agradeço, viu, Marcos Vignoli? Você sempre foi um amigo, sempre nos atendeu e está dando essa oportunidade para que todos os presidentes da nossa região de câmaras possam passar essa informação e também essa reunião dentro das suas mídias sociais e mostrar a importância que cada um tem, que cada cidade tem, junto ao governo do estado, tá bom? Obrigado, Rogério. Muito bem, muito bem. Hélio, só fazer um cumprimento ao Rogério, como ele vai sair. Primeiro, evidentemente, que pedir desculpas. Eu estava até agora em reunião aqui com o governador, com a equipe toda nossa, e foi atrasando, eu fui posicionando o Rogério. Agradeço vocês esperarem e, em contrapartida, eu me comprometo a ficar aqui com vocês até a hora que vocês quiserem, tá? Temos até a meia-noite, Marcos. Para responder todas as perguntas. Estamos nessa, a responder as perguntas e contribuir. Um especial para o Rogério, um grande amigo, um grande deputado, faz um trabalho fundamental pelo Estado de São Paulo. Para mim é um prazer poder aqui servir e poder apoiar esse trabalho. Ok, Marco, eu quero te agradecer, já agradeço ao Rogério por ter intercedido essa reunião. Eu vou passar a palavra já, Marco,
ao presidente da Câmara de Itatiba, Aqui está o que eu achei. o vereador Ailton Fumac, Marco. Abre o som aí, presidente. Vereador Ailton, pode fazer a sua pergunta ao Marco Vignoli. Boa noite, secretária. Obrigado pela recepção aí para o município de Itatiba. Leve os cumprimentos do município de Itatiba ao senhor governador. Na realidade, eu tenho alguns dados em relação aos números do Covid em Itatiba, que são bastante positivos. A gente tem aqui, e como a nossa reunião em relação à área de desenvolvimento, nós temos uns números que eu peguei na Secretaria de Finanças, que nós estamos tendo uma queda de arrecadação bastante significativa, né? E nós já tivemos aí quase 2 milhões mês de queda de arrecadação do ICMS de março até maio, né? Então, nós estamos vendo que a população, principalmente Itatiba, que tem o setor terciário aí, né? Então, área de comércio, área de serviços, nós temos um projeto de flexibilização do comércio. Então, a gente gostaria, secretário, o principal é que o governo do estado nos desse uma autonomia para a nossa flexibilização do comércio, que é de suma importância, né, que nós tenhamos essa flexibilização. Nós temos um projeto de flexibilização a partir do dia 1º de junho até 1º de julho, por setores de comércio e serviço, onde a gente abre um setor, faz a medição durante aquela semana, vê se os números se mantêm e aí vai liberando setor a setor e acompanhando os números. Então, esse é um projeto do município de Itatiba. A gente gostaria de que o governador, né, que intercedesse aí junto ao governador para nós termos essa autonomia. E nós temos as duas perguntas aí, né? Nós tivemos uma parcela de 952 mil do governo do estado e fica aí impedido que a gente tenha mais algumas parcelas que a gente possa estar, uma vez que a gente está recebendo alguma coisa a nível de 2 milhões e 400 a menos de ICMS. Então, se há possibilidade de nós termos essa parcela sendo contemplada, mais uma ou duas parcelas aí. E já existe um protocolo dos prefeitos da liberação do dinheiro da GECAM, que são 20 milhões, se existe a possibilidade de isso ser feito rateado entre os municípios que contribuem essa liberação desse fundo. São as duas perguntas, né? Porque nós temos aí a nossa arrecadação realmente caindo, né? O ICM caiu 1 milhão, o ISS caiu 1 milhão. IPTU vem na mesma linha, né? IPVA, o Estado tem acompanhando também que nós temos uma redução. E a preocupação grande é ICMS. Nós sabemos que o coronavírus vai ficar e o segundo semestre a gente vê que com esse fechamento do setor terciário aí de comércio, a gente está tendo bastante problema em relação à arrecadação. Então, o que o governo do estado poderia nos auxiliar numa flexibilização, é lógico que consciente, do comércio e do setor de serviços, né? Muito bem. O presidente Hélio, você quer que eu responda uma por vez ou responde tudo no final? Hélio, está ouvindo aí? Eu acredito que o Ailton, ele meio que sintetizou várias perguntas de uma só vez. Então, eu gostaria que você pautasse uma pergunta, uma resposta do que ele perguntou, porque os demais vão perguntar, ok?
Responde uma questão do Ailton e eu acredito que outras que ele fez serão respondidas no decorrer do tempo. Vamos lá. Grande Ailton, prazer falar com você, viu? Um abraço aí a toda a população de Itatiba. Eu passei aí a vida inteira, minha mãe é de Amparo, então toda vez eu passava aí no caminho para ir na casa da minha mãe e da minha avó. Dizer para você o seguinte: primeiro, nós tivemos um período de sacrifício, um período duro. São Paulo era 70% dos casos do país no meio de março, quando a gente implementou esse modelo de quarentena, e agora, quando o Brasil se torna o segundo país no mundo em número de casos, nós somos 27% disso. Então, funcionou o isolamento social e a gente pôde, através disso, salvar um número muito grande de vidas e retardar esse crescimento no interior do estado. De fato, agora é o momento para a gente poder fazer de forma compartilhada essa decisão dos próximos passos, levando em conta aí as realidades de cada uma das cidades, como você colocou aí de Itatiba, e também a realidade regional, uma vez que os leitos são sempre regionais, né? O sistema nosso de saúde é regional, e o que um município faz acaba impactando no outro. Por isso que a gente está trabalhando agora esses planos regionais, para a gente poder fazer de forma compartilhada essa sequência desse processo, com as regiões entendendo aí qual é o modelo de quarentena que nós vamos construir na sequência desse processo. É evidente que uma série de cuidados vão continuar, né? A utilização de máscara, que já está numa crescente importante em todo o estado, o álcool em gel, o espaçamento, as recomendações para não aglomeração. Mas não tenha dúvida do efetivo sucesso da política e que agora é um passo importante a gente realmente ter cada vez mais autonomia para os municípios nessa construção. É assim que nós estamos pensando também. É fundamental dizer que com tudo isso, eu acho que sim, o comércio terá um respiro, mas ainda não vai ser suficiente. O que dá um impacto direto na economia é fundamentalmente a própria pandemia em si, né? A lei da oferta e demanda é altamente impactada por isso. Então, nós ainda vamos, infelizmente, sofrer um período de baixa, seja no ICMS, seja na economia de modo geral. Mas São Paulo, assim como conseguiu enfrentar esse período mais duro de isolamento social, eu não tenho a menor dúvida que vai ser também o primeiro estado do país nessa retomada econômica. Você colocou a questão dos recursos do Fundocamp. Sim, nós estamos prevendo a liberação desses recursos. Tem há um certo tempo esses recursos lá na conta e não tem conseguido ser utilizado burocraticamente há alguns anos. Então, a nossa proposta é que ele seja retomado através dessa última lei que passou na Assembleia para a Secretaria da Fazenda, e nós vamos repassar esses recursos proporcionalmente para os municípios, conforme são descritos pela organização da própria Gencamp e do Fundocamp, para combate ao coronavírus. Então, os recursos serão repassados para a Covid. Eu acho que com isso eu respondi aí suas perguntas. Sabe? Muito obrigado, viu? Obrigado, secretário. Perfeito. Agora vamos passar para o vereador Walter Tosi. Ele é presidente da Câmara da cidade de Jaguariúna. Ele vai falar em nome dele e do Afonso Silva, que é seu vice-presidente. Está com a palavra, Walter. Boa noite, Hélio. Boa noite, secretário Vignoli. É um prazer tê-lo nessa noite aqui para discutirmos assuntos de alta relevância na região metropolitana de Campinas. E muito já foi discutido por essa Câmara da região metropolitana na sexta-feira, originando essa nossa reunião de hoje. Marcos, eu gostaria de ponderar algumas situações aqui com o senhor, com relação à flexibilização que o governo vem anunciando a partir do dia 31 de maio, por setores e regiões, fazendo parte do Plano São Paulo, conforme anunciado pelo nosso governador. Eu gostaria de ponderar também com o senhor a questão da maior autonomia dos prefeitos, como o vereador Fumac acabou de colocar também, que eu acho importantíssimo isso, já que nós não podemos colocar o estado de São Paulo num contexto único, e sim nós temos regiões e algumas cidades que se destacam aí com uma estrutura de saúde bastante organizada, que dá para enfrentar esse problema, e aqui destaco o Jaguariúna nesse sentido. Porém, nós sabemos que o comércio vem sofrendo um impacto muito forte nessa relação, o senhor já acabou de responder, mas eu queria levantar aqui duas situações, secretário. A primeira, com relação ao ICMS, oriundo da Lei Federal 13.969, de 2019,
lei federal, e o decreto do governador de São Paulo, 64.628 de 2019, ambos tratando da questão do ICMS sobre produtos de tecnologia. Sabemos que a região metropolitana de Campinas, além de Jaguariúna, como Hortolândia e a própria Campinas, sofre impacto direto nessa relação. E para essa reconstrução que nós temos que fazer na economia, no emprego e na renda, isso pode impactar diretamente o futuro aí, pós-flexibilização do governo do Estado. Eu gostaria da intervenção do senhor nesse sentido, junto ao governador e à Secretaria da Fazenda, para que nós revíssemos esse decreto, que alterou um decreto de 2007. Isso pode causar um problema para essas nossas cidades da região metropolitana. Por fim, eu queria concluir aqui a minha fala, colocando que na região metropolitana, como o senhor acabou de citar, que seus familiares são de Amparo, Jaguariúna aqui é a porta de entrada do Circuito das Águas. E nós temos hoje, secretário, vou passar os números da nossa cidade, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Temos 27 casos suspeitos em Jaguariúna, 47 confirmados, 64 descartados e 36 pessoas curadas. Neste momento, nenhuma pessoa em UTI na nossa cidade. Então, é um cenário que nós precisamos levar em consideração a partir do decreto que o governador vai anunciar no dia 27, a flexibilização em todo o Estado. Eu gostaria que o senhor levasse essas reivindicações da nossa cidade ao nosso governador e que isso fosse levado em consideração na hora de editar esse decreto. Muito bem, Walter. Um prazer falar com você também, da nossa querida Jaguariúna. Queria, primeiro respondendo sobre o ICMS aí de tecnologia. Estou caçando o Walter aqui. Walter, pronto. Walter Toss. Primeiro sobre o ICMS de tecnologia. Eu sei que é uma questão importante para toda a região, Jaguariúna, os municípios do entorno, que tem as empresas de tecnologia. Está sendo debatido na Fazenda. Os prefeitos vão estar lá na próxima quinta-feira, às 14 horas, em uma reunião com o Dr. Gustavo Lei, que é o comandante da CAT, que é quem coordena essa questão tributária aqui no estado de São Paulo. Eu me comprometo a passar para vocês a informação na sequência desse processo. Evidentemente que é uma questão bem técnica, eu não sei argumentar aqui com você os meandros aí do que está sendo tratado, mas eu sei que é uma questão que desde a nossa visita aí em Jaguariúna, na ocasião eu estava com o governador, o presidente da Motorola estava lá presente, pegou a gente dentro da creche para pontuar essa questão. Eu sei o quanto é importante, eu me comprometo a manter você informado, Walter. Na próxima quinta, essa reunião vai poder esclarecer de que forma está sendo trabalhada essa questão. Sobre os números de Jaguariúna, evidentemente que serão levados em conta, e dentro disso a ideia é que o próprio município, a região, tenha um trabalho importante na construção da sua realidade de quarentena na sequência. Isso vai ser levado em consideração. Tá bom, Walter? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário, pela atenção. Obrigado, Hélio, pela oportunidade. Vamos passar a palavra agora, Vignoli, para o John Lennon. O John Lennon é vice-presidente da Câmara de Hortolândia e representa aqui os vereadores e o presidente Nego, ok? Sim, combinado. Boa noite, secretário Vignoli. Boa noite, presidente Hélio, a todos os demais presidentes. É um prazer. Queria parabenizar o Parlamento Metropolitano, a pessoa do Hélio, e a iniciativa lá também do Marcos Brandella de Campinas. Fizemos já uma reunião anterior. E hoje, nessa reunião importantíssima aqui do Parlamento Metropolitano. Secretário, está me ouvindo? Está me ouvindo, Hélio? Ouvindo. Eu queria fazer 3 observações. Hortolândia saiu na frente com relação ao isolamento, no entanto, a população deu uma relaxada. Até tem uma matéria do G1, que saiu exatamente hoje. Ela, de todas as cidades da região, ela que teve o menor número de isolamento. O Mogi aqui disparado na frente, eu tenho uma lista aqui. O prefeito aqui, Ângelo Perugini, tem tomado umas atitudes de preservar a vida e também preservar a economia. Nós inauguramos, tem agora 10 UTIs na cidade, no entanto,
acho que 80% do custo das UTIs, que agora vai para a Crossland, entra para a rede do Estado, né, que o Estado acaba demarcando e, enfim, organizando as internações. Então, a UTI mais um passe nosso e sim do Estado. Verificar contigo a possibilidade de um repasse maior de recursos para os municípios que têm essa rede organizada e o Hortolândia não é diferente. Essa é uma pergunta. A outra é sobre o Desenvolve São Paulo. De que modo o empreendedor possa ter menos burocracia e com juros menor para injetar na economia. Eu vi que o G20 vai injetar 5 trilhões na economia. Lógico que o Brasil é diferente e o governo federal talvez tenha um pouco diferente nesse sentido. Mas é o que o governo do estado está preparando para aquecer a economia quando ela voltar e de que modo ela voltar. E, por último, uma outra observação, uma outra pergunta, com relação à Sabesp, a Agência Nacional da Água e a própria CPFL. Se está no caso dos shoppings, cinemas e teatros e academias, que nesse período estão fechados, e desde o primeiro dia, esses locais que eu citei estão fechados, e, no entanto, a energia e a água continuam correndo, e essas agências elas fazem uma média dos últimos 12 meses. Queria ver contigo a possibilidade de, nesses casos específicos, que por esse período fosse zerada, uma vez que a academia, shopping, cinemas ou teatro não estão em funcionamento desde o primeiro dia. Então, essa é uma proposta. Inclusive, eu fiz 3 moções de apelo, encaminhando para a Lesp, encaminhando para o governo do Estado. Enfim, essas são as minhas 3 observações e 3 perguntas. Queria te agradecer mais uma vez. Uma honra, muito obrigado por sua presença e por nos ajudar. E eu digo uma coisa, secretário, eu não queria estar na pele de prefeitos nem governadores, porque é difícil, é uma decisão muito difícil. Mas queria colocar essas perguntas para ti. Muito bem, John Lennon, é um prazer conversar com você. Um abraço aí aos amigos de Hortolândia. Primeiro a questão da UTI, né? Nós fizemos um repasse por população no dia 30 de março, foram 310 milhões. Esse era para um combate na saúde de baixa e média complexidade. Daí, é fundamental dizer que na organização da alta complexidade, a luta de todo o Brasil para conseguir comprar os respiradores, né? A produção nacional, o governo federal centralizou neles, então o que a gente faz é pedir para eles e reforçar esse pedido sempre para que possa vir para São Paulo, epicentro da crise, e buscar a importação de respiradores. Então, o que nós sempre dissemos? Leitos funcionais, nós cadastramos aqui no governo do estado, ou seja, leitos com respiradores, nós temos condição de fazer os repasses, sim. Então, esse recurso a mais que se dá pelo seu questionamento na UTI, se tiver uma UTI funcional, nós estamos sim à disposição para fazer essa construção conjunta. Peço que você me passe aí se tem essa situação aí. Se não, nós estamos adquirindo os respiradores e daí, tão logo eles vão chegando, distribuindo para as regiões. Importante dizer sobre o Desenvolve São Paulo, nós injetamos 650 milhões no Banco do Povo e no Desenvolve São Paulo, vamos injetar mais, é fundamental, como eu disse aqui, mesmo que a gente volte com as operações do comércio, ainda vai levar um tempo para a gente ter uma economia como era antes da crise. Então, é fundamental a gente avançar com crédito para que a gente possa ter pontes aí e superar esse momento. A burocracia, evidentemente, que é um desafio grande, a superação. O Desenvolve São Paulo é um banco, então ele tem algumas regras que tem que cumprir, mas é uma luta diária para poder superar essa burocracia. Fico à disposição, se tiver algum caso pontual, pode me passar que eu faço questão de verificar lá pessoalmente com o pessoal do Banco Desenvolve São Paulo. Sobre a ideia sua das tarifas, a Sabesp, evidente que tem uma vinculação mais forte com o Estado, mas a Enel também, as agências de luz, nós conversamos bem também, nós já conseguimos avançar no que tange a isenção da tarifa social durante esse período, e agora acho que é válido o seu ofício sobre outros tipos de estabelecimentos. Passa aqui para mim, nós vamos dialogar com eles. Evidentemente que os dois têm papel na Bolsa, são empresas independentes, então é mais um pedido, um diálogo
para que esses setores possam contribuir, mas eles têm sido bem receptivos nesse momento, tanto é que isentaram a tarifa social. Obrigado aí, John Lennon, um abração aí, viu? Outro para você, secretário. Antes de passar para a vereadora Dalva, Marcos, que aí aparece Juliana Berto, mas é Dalva Berto, da cidade de Valinhos, eu quero aqui agradecer a primeira ideia inicial de chamar você para essa reunião foi do vereador Ednei Esquerdinha, que é o presidente da Câmara lá de Santo Antônio de Posse, e por algum motivo não pôde participar, até eu convidei aqui, dizendo que a nossa reunião acabou atrasando, espero que ele consiga entrar. E também agradecer ao Marcos Bernardelli, presidente da Câmara de Campinas, companheiro seu de partido, que em decorrência do feriado prolongado da cidade de Campinas, ele achou por bem não participar da reunião, porque ele teria que acionar todo o seu pessoal da imprensa e não seria o exemplo, até porque Campinas vai estar em feriado até a quarta-feira. Agora eu vou passar a pergunta para a Dalva, que é presidente da Câmara de Valinhos. Boa noite, mais uma vez, a todos os presidentes. Quero ser rápida na minha pergunta, parabenizar mais uma vez o nosso presidente Hélio, presidente do Parlamento Metropolitano de Campinas. Essa reunião é extremamente importante, nem que a gente tenha ficado aqui por essas horas esperando o secretário, nós sabemos da importância das reuniões do governo do Estado. E como algumas das perguntas que eu iria fazer, os presidentes já fizeram, eu vou direto ao assunto, e a minha pergunta, uma delas, e também agradecer ao secretário Vignoli por estar aqui juntamente conosco. Você deve imaginar aquilo, a nossa ansiedade, né? Por ouvir diretamente alguém do governo do Estado que tem acabado de sair de uma reunião e, de repente, traz para a gente notícias atualizadas, informações das quais nós somos questionados quase que diariamente. Nós, vereadores, temos sempre sido procurados por camadas que não foram atendidas pela União no auxílio emergencial e continuam parados. Por conta da suspensão das aulas, que sabemos terá que ter parâmetros para um novo formato de volta às aulas, assim sobre os que fazem transporte estudantil, o Estado não teria como indicar aos executivos uma proposta para atender esta classe de cidadãos? Por que faço essa pergunta? Acredito que os presidentes e os vereadores da região metropolitana, assim como eu, tenham sido procurados, porque foi falado aqui, academia, eu falo de salão de beleza, onde a gente vê que está todo mundo aí apreensivo para essa volta, e agora nós também fomos procurados essa semana pelos pirueiros. O que fazer, como fazer, tem algo que possa ser feito pelo governo do Estado, algum auxílio emergencial, que o executivo possa incluir essa classe em algum programa, por conta da necessidade que a gente vê de cada um, né? E se seria possível na divulgação do Estado, ao invés de aparecer apenas os leitos por DR, mas também por cidades, ou o parâmetro do Estado, eu tinha anotado aqui, eu acho que você já até respondeu, o parâmetro do Estado se dará por região e não por cidades. Para encerrar, porque são muitas as perguntas que eu fui aqui digitando, como o Estado avalia o cenário da região de Campinas, face ao avanço dos casos da região, o comprometimento dos leitos de UTI, a baixa taxa de isolamento nos dias úteis, sempre abaixo dos 50%. Neste cenário, como o Plano São Paulo pode estabelecer uma visão com segurança da saúde da população e a retomada gradual da nossa economia, do fluxo, enfim. Eu vou parar por aqui porque tem uma lista de perguntas e com certeza os demais presidentes também vão concluir as perguntas que eu iria fazer. Tudo bem, Dalva, um prazer falar com você. Dar aqui minha saudação para Valinhos, aproveitar e deixar aqui também uma saudação para o vereador Esquerdinha e para o Bernardelli, lá de Campinas. A questão dos perueiros e do transporte
escolar realmente é um ponto de atenção. Hoje eu conversava com o prefeito de Osasco, que, por exemplo, contratou eles para distribuir as cestas básicas que o Estado está mandando, que ele tem também comprado por lá. É um setor que tem sofrido, mas que nós esperamos ter uma retomada muito em breve aí para poder restabelecer para eles. Eu acho que é válido apoio, a gente discutir esse apoio para eles durante esse período. Sobre a questão dos leitos por cidade versus leito por região, é fundamental dizer que 350 cidades, mais ou menos, no estado, 645, têm leitos de UTI. As outras não têm. Então, é um critério que fica prejudicado se for feito somente por cidade. E mais que isso, nós temos sempre os centros estruturantes, né, da saúde. A DRS trabalha com esse tipo de regulação. Então, Valinhos, muito provavelmente, tem seus leitos, mas os Campinas acaba sendo o centro de referência. E assim se dá em cada um dos municípios da região. Então, a gente segue a lógica da DRS. É evidente que os leitos do município vão ser contabilizados na região. Na questão da análise que eu faço sobre a região de Campinas, a gente tem que colocar 2 campos de indicadores, tá? Um deles se dá sobre a transmissão do coronavírus e da doença. Então, a região de Campinas tem um crescimento importante relativamente médio aí no número de casos, né? Podemos colocar dessa forma, um crescimento médio no número de casos, que foi muito bem controlado pelo isolamento social. Além disso, nós temos uma taxa de internação e uma taxa de leitos por 100 mil habitantes, que é importante que a gente analise. Tudo isso nos indica a capacidade hospitalar versus taxa de transmissão do vírus. São elementos importantes. Eu classifico Campinas uma faixa intermediária ainda, né? Ela não tem a gravidade que uma região metropolitana de São Paulo e uma Baixada Santista tem, mas ela está numa faixa logo na sequência disso, por alguns fatores, né? Fluxo muito grande com a região metropolitana de São Paulo, a densidade populacional da região, todos esses são fatores de alerta. Mas, nesse momento que nós passamos, ainda existe uma taxa de ocupação relativamente controlada, que não é superior a 80%, não sei o índice que está agora, mas é inferior a 80%, um índice que a gente pode colocar como um alerta importante, mas com um crescimento relativo. Então, eu diria o seguinte, que a região deve ficar em alerta, mas até agora tem suportado bem a crise do coronavírus. Obrigada, secretário. Eu, com certeza, como já disse, teria muitas outras perguntas, mas eu vou, presidente Hélio, aguardar, ouvir os demais presidentes para que essa reunião possa ser bem produtiva. Mais uma vez, obrigada, secretário. E aí nós vamos aguardar aí se logo a retomada, né, a flexibilização gradual aí da economia, essa situação que não tem os acertos ou os erros, não tem nenhuma receita para tudo isso que nós estamos vivendo. A verdade é que é a incerteza de quando isso vai acontecer que muitas vezes nos deixa com uma preocupação grande em relação à nossa cidade, às cidades aqui na região. Mais uma vez, obrigada, secretária. E dizer que quando você vier a Valinhos, por favor, nos visite na Câmara Municipal de Valinhos. Nós podemos ali convocar os vereadores para uma reunião. Eu tenho certeza que eles gostariam de receber o secretário aqui em nosso município. Obrigado, Dalva. Obrigado. Eu que agradeço, Dalva. Pela resposta. Essa questão que a Dalva colocou, o pessoal que faz o transporte das vans, realmente é uma questão muito importante, mas que o Vignoli acabou dando uma ideia para nós em nossas cidades, que possamos sugerir aos nossos prefeitos que, tendo uma oportunidade, ofereça para essas pessoas que trabalham no transporte escolar. Vamos passar a pergunta agora, Vignoli, ao William. O William é presidente da Câmara da cidade de Sumaré. Está com você, William. Presidente Hélio, os demais presidentes, Vignoli, quero cumprimentá-lo de uma maneira especial por estar essa hora da noite nos atendendo
e também pelo trabalho que tem desenvolvido junto ao governador João Dória, que nós temos acompanhado as coletivas diariamente e tem feito um trabalho ímpar e importante. Acho que nesse momento a bandeira partidária tem que ficar de lado e a bandeira principal é do Sistema Único de Saúde, a garantia dos direitos, e vocês não têm feito cálculo eleitoral, têm feito o cálculo pela vida, a vida acima do lucro, isso é muito importante. Quero prestar minha solidariedade a vocês pelos ataques também que têm sofrido pelo presidente Bolsonaro, atacando a democracia e fazendo o ataque, a qual eu fiz aqui uma moção de repúdio e repudio veementemente, ainda mais com vários parlamentares, todas as atitudes contra o Estado Democrático de Direito. Peço que transmita ao governador João Dória e a todos os demais também do governo do Estado de São Paulo esse momento que vocês acabam passando aí com todo esse ataque. Eu quero ser breve na minha fala, embora os outros presidentes contemplaram alguns pontos importantes, e dizer que eu sou completamente a favor do isolamento, completamente a favor de todas as medidas que têm sido tomadas, por entender principalmente os problemas que nós temos vivido. Mas quero fazer aqui alguns pedidos para que vocês intensifiquem o pedido, inclusive com a DRS, sobre as periferias, Mignoli, sobre as áreas de favela. Sumaré, por exemplo, nós temos aqui cerca de 79 favelas, entre elas a ocupação Vila Soma, que tem 10 mil pessoas, que eu sou uma das lideranças, e que essas áreas não têm o saneamento básico necessário. Então, eu peço que você intervinha e que peça para as secretarias e os departamentos que olhem um pouco para a população da periferia, porque, além de todo o trabalho que vocês desenvolvem, é necessário um trabalho em campo que seja realizado. E você citou um pouco do sistema de regulação de vagas. E aqui na região metropolitana de Campinas, nós temos esse problema, porque o sistema de regulação de vaga aqui era na região de Campinas e foi transferido para São Paulo, o que dificulta e acaba tendo grandes problemas quando vai regular a vaga, por exemplo, da cidade de Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara, Montemor, que era mais fácil para regular na Unicamp, na PUC, no Hospital do Ouro Verde e no Hospital Estadual, agora dificulta. E muita gente com outros problemas crônicos acabam ficando na fila para aguardar. Quero pedir também, rapidamente, aproveitando a sua ilustre presença, uma atuação da PM junto às guardas municipais. Está acabando ficando muito para as guardas municipais o poder de cumprimento do decreto do governador e acaba acarretando muitos problemas para as guardas municipais. Os guardas cuidam do patrimônio, fazem todo o trabalho. É necessário que a Polícia Militar também faça um trabalho, principalmente aqui no 48º Batalhão, não tem sido feito esse trabalho. E, sobretudo, queria pedir a vocês que analisassem, para finalizar, um pedido de apoio aos pequenos comerciantes. Acho que esses precisam. Acho que vocês estão com um pepino na mão muito grande aí de resolver todo o comércio do Estado de São Paulo, mas acredito que talvez um pacote aos comerciantes que possam ajudar, auxiliar no aluguel, a esses pequenos, aos cabeleireiros, aos donos de academia, a essas pessoas, é necessário esse apoio. E agradeço, por fim, não é só cobrar, a atuação da MTU aqui na última semana, Vignoli. Nós tivemos um problema na rodoviária de Campinas de superlotar os ônibus. E eu tive uma atuação e a MTU viu a reportagem, sem mesmo eu acionar, entrou em contato e resolvemos o problema do transporte de superlotação entre a cidade de Sumaré com a cidade de Campinas, onde boa parte dos sumarenses trabalha. Então, eu transmito o meu agradecimento a você e a todo o pessoal do governo do Estado. Obrigado, Hélio. Desculpa me alongar. Grande vereador William, agradecer você primeiro pelas palavras aqui ao governador e a postura nossa sempre em defesa da democracia. Saudar seu trabalho aí à frente da vereança em Sumaré, deixar um grande abraço para você e a toda a população de Sumaré. Primeiro, dizer do grande desafio, que eu acho que o que o Brasil aprende e tem que cada dia mais compreender, é uma dinâmica de enfrentamento do coronavírus em áreas periféricas e de alta vulnerabilidade, né? Esse eu acho que é o grande desafio, diferente aí do que aconteceu na Europa, que não tinha essa questão, de poder também aqui em São Paulo dar conta dessa população em vulnerabilidade. Nós temos um desafio, como fazemos um isolamento, por exemplo, em uma casa onde moram 8, 10 pessoas, né? Nós sempre ficamos imaginando qual o formato que seria preciso ser implementado em torno disso.
E dentro disso, nós tomamos algumas medidas importantes, como o projeto Alimento Solidário, que já pôde distribuir milhares de cestas básicas, aí, aumentando a segurança alimentar em todo o estado de São Paulo. Outros projetos estão em caminho, né? Seja para poder também ter aí um modelo de transferência de renda, como também um incentivo a esses comerciantes que você colocou. O Banco do Povo está aí para isso, nós injetamos recursos. O desafio é fazer esse recurso chegar cada vez mais para eles, né? E combater essa burocracia. Fica aí um desafio para nós. Sobre o cross regional e o cross estadual, essa é uma demanda importante da região. Nós, quando assumimos o governo do estado, o secretário José Henrique Germann tem estudado esse modelo do cross regional, que a região de Campinas pede há algum tempo, e a região da Baixada Santista também. Eu acho que no meio da pandemia nós não vamos conseguir mudar o modelo que está hoje de regulação, mas fica como lição de casa para a gente. E, sem dúvida, a Polícia Militar nós cobramos sempre para que possa apoiar nessa fiscalização do decreto estadual. As guardas têm feito um grande papel e a gente espera que nesse próximo passo da quarentena a Polícia Militar possa seguir ouvindo aí suas manifestações e deixar que nós vamos cobrar, sim. Era isso, muito obrigado, um abraço, William. Eu quero ouvir, olha, antes de passar para a próxima pergunta, que é o Valtinho de Montemor, até para o vereador William, eu creio que o Ailton participava sempre, o Valtinho, o Felipe. Nós tivemos o ano passado, nós criamos dentro da associação uma comissão de saúde. Através dessa comissão de saúde, nós fizemos 5 ou 6 reuniões, e numa dessas reuniões, a gente fez uma reunião com a doutora Mirela Povinelli, que é a diretora da DRS-7, que é o órgão que regula a saúde aqui na nossa região. A DRS-7 tem um espaço todo preparado para receber o cross regional. O que nós entendemos? Que cada região conhece a sua realidade. Quando você faz essa regulação da saúde no estado de São Paulo, você perde essa regionalidade, porque os pacientes são direcionados onde surge a vaga mais próximo, mas quem conhece a realidade acaba sendo os que estão aqui na nossa região de Campinas. A DRS-7 atende 42 ou 43 municípios, então gostaria até futuramente, passando essa pandemia, que você intercedesse junto ao secretário de Estado da Saúde, junto ao governador, para que nós pudéssemos retomar essa conversa, buscando essa regionalização do cross aqui na nossa região, que eu acredito que será muito importante, até porque nós temos uma população muito grande nessa região. Isso ser regulado lá em São Paulo acaba dificultando muito para as pessoas que não têm facilidade de um contato. Então, quando a pessoa entra numa vaga cross, você não tem como falar para ela, vai demorar X tempo ou vai demorar tal tempo, porque você não tem acesso ao sistema regulador. Essa é uma colocação que eu queria fazer e já antecipar para que futuramente nós possamos fazer um contato junto ao secretário de Estado da Saúde e também junto ao governador João Dória. Ok? Se você quiser tecer mais algum comentário relacionado ao assunto, fique à vontade. Não, acho que está posto, Hélio. Perfeito. A demanda do cross regional como aí uma prioridade do parlamento regional. Perfeito. Vou passar a pergunta agora ao vereador Valtinho Assis, da cidade de Montemor, Vignoli. Boa noite a todos e a todas. Meu muito obrigado, Hélio, por poder estar participando dessa reunião. Secretário Marcos Vignoli, meu muito obrigado. Sabemos do trabalho de você, sabemos do trabalho, da coragem que está tendo o governador João Dória. É muito difícil nesse momento, nós temos um problema sério, que é o presidente batendo muito no governador, isso está sendo complicado. Eu acho que acaba colocando a população numa briga que acaba virando política, mas não é isso que nós vamos discutir aqui. Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, que é um trabalho que esse isolamento social eu vejo que há necessidade de ter. Você falou sobre o governo, a capital e o governo, o estado inteiro, diminuir de 70% para 27%. Só que nós temos um problema que a doença está vindo muito para o interior. Hoje, Montemor, até aproveitando para mandar um abraço, o prefeito Thiago mandou um abraço para você.
e que ele gosta muito do seu trabalho também. Nós, sexta-feira, parece que ele conversou com você, Montemor tinha 27 positivos. Hoje nós temos 33. E nós queríamos saber de vocês, do governo, o que poderia ser utilizado de forma precisa para que o trabalho de isolamento e também a flexibilização dos comércios possa ser utilizado, como que vai ser feito pelo governo, como que vai ser trabalhado para que nossos comércios não fiquem fechados. Isso seria uma forma, assim, que eu acho que o que mais todos querem saber, entendeu? Você falou no caso aqui, eu anotei tanta coisa que até perdi aqui, que você falou, acho que para a Dalva, se não me engano, que tem tem que a gente tem que ficar alerta. A gente tem que ficar alerta. Mas qual é esse significado de alerta? Quando que nós vamos ter uma ciência de quando vai poder ser aberto, o que vai poder ser aberto? Nós vemos muitos comércios, como já foi dito por alguns presidentes de Câmara aqui, temos muitos comércios pequenos ou grandes. O que pode ser aberto? Academias, o que não pode ser aberto? Igrejas em termos, já existe a possibilidade de abertura de igrejas. De repente, o comércio, se houver um trabalho, nós tínhamos, antigamente, um problema da falta do álcool gel, tinha problema da falta de máscaras. Hoje, nós já não temos mais esse problema. Se, de repente, nós não temos o estudo do governo de poder conseguir abrir esses comércios, qual seria a possibilidade? Tudo bem, grande Valtinho, um prazer falar com você. Dá um abração ao Thiago, meu amigo aí de Montemor. Tive aí também com o governador ainda nesse ano, em um evento importante. De fato, o coronavírus ainda cresce de forma muito intensa no Brasil, né? E aqui em São Paulo, a proporção de casos no interior tem uma aceleração maior do que na região metropolitana. Já são 509 cidades. Antes, há um mês atrás, era menos da metade disso e deve chegar em 645 aí nos próximos 15 dias. No entanto, o que a gente vê é uma desaceleração também desse processo, tendo em vista o isolamento que nós conseguimos implementar em todo o estado de São Paulo. Por isso que eu fiz essa relação 70-27. No modelo que nós estamos trabalhando, e isso ainda está em discussão aqui de que forma vai funcionar, nós temos que levar em conta algumas questões importantes, né? Se há 2 meses atrás eu virasse aqui para vocês e falasse que a população toda utilizaria máscaras, vocês iam falar que eu estava completamente fora da realidade, né? E isso agora é uma realidade cada vez mais crescente. Nós pegamos uma pesquisa hoje que 96% da população aqui da capital já utiliza as máscaras e 87% da população do interior. Então, essa é uma das medidas que nós vamos ter que seguir fazendo durante um período, assim como os EPIs, né? Eu lembro que no começo desse processo ninguém conseguia encontrar o álcool em gel e agora já conseguimos normalizar a produção disso no estado, já tem uma situação bem diferente. Também a medicina foi aprendendo ao longo desse período, né? As internações precoces, por exemplo, com menos dias de doença, possibilitaram também o maior número de curas sem ir para a UTI em estágio grave, os chamados leitos de enfermaria. Eu disse que a região está em alerta por todas essas características que eu coloquei. Então, mesmo que as prefeituras, e daí elas vão seguir um processo, um modelo de fiscalização municipal, uma implementação de um plano regional, toda essa construção a partir de um determinado momento, quando a saúde permitir, a região ainda fica em alerta por todos os dados que eu comentei. Taxa de ocupação de leitos por 100 mil habitantes, taxa de aceleração da doença, número de óbitos, e nós vamos ter que ir acompanhando isso diariamente. Se chegar em passar do estágio de alerta para um estágio de maior gravidade, nós vamos imediatamente ponderar e conversar com os municípios da região. Nós não podemos deixar aqui de registrar, né? A região de Campinas não tem a mesma gravidade da região metropolitana de São Paulo,
mas tem uma maior gravidade do que a região de Prudente, por exemplo. Então, essa heterogeneidade que nós avaliamos dentro do Estado é fundamental para os próximos passos. Um abraço, Valtinho. Obrigado, Marcos. Queria só complementar, porque nós vemos alguns estados que estão abrindo algumas cidades. E se isso não seria possível no estado de São Paulo, isso seria uma coisa interessante para a gente saber. Bom, São Paulo, desde ali do começo do processo do coronavírus, tem uma situação de muita gravidade por ser o epicentro da crise, né? Então, nós temos uma gravidade maior do que outros estados e a gente pôde implementar um distanciamento dessa realidade ao longo desse período. Se a gente era 70 e agora somos 30, nós conseguimos, através do isolamento, que foi a estratégia adotada, avançar nesse sentido. O que nós estamos montando agora é, de fato, esse processo dos planos regionais e da corresponsabilização, autonomia dos municípios, para poder agora, em que a gente chega nesse estágio da pandemia, ter as realidades locais cada vez mais valorizadas e daí a responsabilidade de vocês aí em Montemor vai se tornar maior ainda. Obrigado. Nesse momento, Vignoli, vou passar a pergunta ao vereador Elcio, ele é presidente lá da Câmara da cidade de Cosmópolis. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Marcos, sim, está aberto. Pode falar. Tá aberto. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer o Hélio, que é o presidente do parlamento. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui para todos os presidentes da nossa região metropolitana. Cadê o Felipe aí, né? E eu queria parabenizar o secretário. Você emudeceu ele. Só um minuto aí, que a gente já vou liberar você, Elcio. Desculpa aí. Pronto? Não? Aí, pronto? Pronto, voltou. Desculpa aí. Então, Marcos Vignoli, então eu agradeço então a oportunidade de a gente estar conversando aqui mais uma vez. Eu te parabenizo, né, de estar presente aqui com a gente. É muito importante essa reunião. O Hélio, que é o presidente, os presidentes da Câmara, de toda a Câmara da região, da nossa região. Humildade, essa união é que vai fazer a gente sair aí dessa pandemia. E tudo que foi falado aí, a fala do Hélio, do Valtinho e os demais, estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora, né, Hélio? 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 O que aconteceu? Elcio, pode falar, estamos ouvindo Marcos, sim. Tá Nós estamos ouvindo sim. Tá. Sim, perfeito. É o seguinte, então, a fala do Hélio, a fala do Valtinho e a fala dos demais presidentes aí, foi bom a gente ficar por último, que deu para eu aí pegar a fala de todo mundo e já até tirou minhas dúvidas também. E sendo sucinto ainda da minha fala, porque eu já ouvi todos os nossos presidentes, inclusive as respostas, eu só queria, assim, atentar, viu, Marcos? E se tratando aqui da nossa cidade, uma cidade tão pequena, né? Uma cidade agrícola e que aprendeu rapidamente a esse isolamento e agora esse distanciamento, que eu acredito tanto nesse distanciamento social, que agora, igual o Vignoli mesmo falou, que vai virar cultura, né? E a minha preocupação era a flexibilização da cidade, com menos potencial aí para o coronavírus, até mesmo aí para ajudar a alavancar aí o nosso comércio, a nossa, talvez a única renda que nós temos no nosso município aí, que a nossa cidade não tem muita empresa, então a gente depende do comércio. Então aí a gente queria que o governador, junto aí com o Vignoli, que
desse para a nossa cidade a responsabilidade de flexibilizar gradativamente e mantendo-se o distanciamento social com todas as barreiras sanitárias, na qual a gente já pratica aqui na nossa cidade. Então, eu queria aí voltar ao comércio local, ver o nosso comércio aberto, igual o Vignoli mesmo falou, mesmo voltando, não vai ter tanto movimento, porque vai voltar meio que freado. Mesmo sabendo disso, eu queria que a nossa cidade aqui de Cosmópolis voltasse aí o comércio serem abertos e com responsabilidade sanitária na nossa cidade, usar máscara. Todo mundo usa máscaras aqui na nossa cidade. Então eu ia pedir para o Vignoli aí que fizesse uma flexibilização ainda das pequenas cidades e jogando a responsabilidade aí para o prefeito local, porque nós conhecemos a nossa dificuldade aqui na nossa cidade. Está com você, Vignoli. Grande Elcio, prazer falar com você. Um abraço em todos os amigos de Cosmópolis. Bom, nós estamos aqui trabalhando no modelo da sequência dessa quarentena. Eu estava até agora há pouco com o governador em torno disso. Amanhã tem mais reunião. O governador vai anunciar na próxima quarta-feira que forma vai seguir esse modelo. Mas nós ouvimos toda a região e não tenho dúvida aí que cada vez mais os municípios vão ter autonomia para a sequência desse processo. E nós aqui fazendo a cogestão em conjunto e abastecendo com os dados as cidades. É um prazer falar com você. Eu sei aí da dinâmica, cada município tem lutado para isso. Nós construímos em conjunto até agora, isso foi muito importante. Obrigado, Marco. Pois não, Agora nós temos o vereador Felipe Sanches, da cidade de Santa Bárbara, Vignoli. Depois o Felipe, ele é o último a fazer as perguntas. Eu gostaria, depois a gente volta, eu gostaria que você fizesse um apanhado, talvez, o que foi a reunião. Eu acredito que boa parte do que aconteceu, o governador João Dória vai estar anunciando. Eu gostaria que você falasse um pouco do que foi discutido na reunião, aquilo que estiver nas possibilidades que você fale. Eu vou passar a pergunta agora ao vereador Felipe Sanches, da cidade de Santa Bárbara. Primeiramente, boa noite, presidente Hélio. Quero aqui saudar os nossos amigos, companheiros, presidentes de câmaras, que representam aqui toda as cidades da região, da metropolitana de Campinas. E, principalmente, aqui cumprimentar o nosso secretário, Marco Vignoli, agradecer aqui pelo empenho de estar nesse momento aqui, nos recebendo, mesmo que de forma virtual, para que nós possamos ter esse contato e essa interrupção com o Estado de São Paulo. Mesmo após toda a agenda dentro de um feriado, mesmo sendo feriado, você se colocou à disposição de estar fazendo esses esclarecimentos que nós temos diariamente com toda a população que nos procura. A situação de ficar por último, às vezes, é meio complicada, porque acabam todas as perguntas que nós tínhamos em mente acabam já tendo uma grande parte sendo questionada. Mas eu queria fazer aqui 2 questionamentos, basicamente, secretário. O primeiro questionamento é o seguinte. O senhor falou que a liberação possivelmente aconteça por regiões, igual nós temos aqui, no caso da nossa DR7. E dentro, eu abro 2 subperguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Nós temos o investimento de saúde por parte do Estado, um apoio de saúde por parte do Estado de investimentos nos municípios, ou o investimento do Estado vai ser prioritariamente nas ações dos hospitais e atendimentos a nível de saúde do Estado? Ou seja, vai ser naquilo que o Estado controla, debaixo da DRS, ou vai haver também maior apoio financeiro nas questões de saúde individualizados para cada município? Essa é a pergunta dentro da área de saúde, que eu gostaria de fazer para o senhor. E na segunda pergunta, dentro até do tópico de saúde, nós temos uma região metropolitana muito grande. Nós temos aí vários municípios aqui que são da DR7, da RMC. São mais de 20 municípios. E nós temos, às vezes, uma distância de quilômetros muito grande. Então, tem uma realidade, talvez, que esteja acontecendo de casos em Campinas, que muitas vezes não estejam acontecendo aqui na minha cidade de Santa Bárbara.
que hoje nós estamos aí em torno de 40 casos confirmados. Então, se são esses dois critérios estão sendo levantados, mesmo que regionalizado, a atenção do governo do estado, até quero dizer que foi uma das hipóteses que eu levantei na última reunião com todos os presidentes de Câmara, também essa situação. Acredito que o governo do estado tem que fazer um olhar muito próximo à realidade de cada município e também, consequentemente, região. Essas são minhas perguntas na área de saúde. E na área de desenvolvimento econômico, nós estamos num momento muito difícil vivido aqui na área econômica, acredito que não só na cidade de Santa Bárbara, mas todo o estado de São Paulo e, na verdade, todo o Brasil. Nós temos uma situação onde já ficou praticamente aventado que o governo federal não vai fazer investimentos em empresas, em pequenos comércios, em pequenas empresas, sim só em grandes empresas. Com essa falta de investimento que possa ocorrer do governo federal, o governo do estado de São Paulo vai se posicionar em auxílio aos pequenos comerciantes, pequenos empreendedores, que muitas vezes têm dificuldade de honrar com seus compromissos devido à pandemia que nós estamos sobrevivendo? E quais serão as possibilidades de linhas de acesso a esses pequenos empreendedores, pequenos comerciantes que estão passando por dificuldades? Nós aqui temos aqui na cidade uma realidade que vem se tornando, na verdade, a nível Brasil, onde várias empresas já tiveram redução de jornadas, outras já fizeram suspensão de contratos e, infelizmente, a característica econômica do município acaba se alterando. Consequentemente, no futuro, nós vamos ter dificuldades até mesmo em mantermos o orçamento do município devido até à diminuição de impostos recolhidos e assim por diante. Então, uma dificuldade que nós enfrentaremos, todos os municípios enfrentarão, que são consequências até mesmo do desenvolvimento econômico. Sei que me alonguei, quero aqui já finalizar minha pergunta, mas basicamente são duas perguntas, uma na área de saúde e outra na área de desenvolvimento econômico. Bom, muito bem, deixar um abraço aqui em seu nome, em todos os amigos de Santa Bárbara do Oeste. Nós temos falado aí de forma constante, Felipe, com o município, e você que ficou por último aí também fez boas perguntas importantes na sequência desse processo. Primeiro, dizer sobre os recursos na área da saúde, né? Nós fizemos o primeiro repasse, 310 milhões, por número de habitantes para saúde de baixa e média complexidade. E agora os repasses são fundamentalmente para leitos de UTI. Então, independente de ser para a prefeitura, para hospitais do estado ou hospitais privados, o nosso conceito agora são leitos funcionais de UTI, né? Então, aquele leito com respirador pronto para funcionar é o que nós temos investido. No paralelo a isso, comprando os respiradores e colocando em UTIs mais usuais. Então, nós estamos investindo agora na alta complexidade, né? Isso que é fundamental dizer. Sobre a questão da economia, nós estamos trabalhando justamente aí com o Desenvolve São Paulo e o Banco do Povo. O Desenvolve São Paulo para empresas mais de médio porte, o Banco do Povo para micro e pequenos empresários. O desafio, como nós falamos aqui, é superar a burocracia que muitos têm dificuldade em acessar. Mas nós colocamos um bom recurso nisso, vamos colocar mais, chegamos em 650 milhões e vamos conseguir avançar com mais recursos no nosso Banco do Povo, que é o banco de microcrédito aqui do governo do estado de São Paulo. Por fim, Hélio, eu já vou fazer o apanhado aqui, tá? Já fazendo aqui um apanhado da reunião. Perfeito, Mignoli, pode ser. Eu saio com algumas lições de casa aqui de vocês, né? Pedidos colocados. Acho que o principal deles é a questão do cross regional. Dou o feedback depois da questão da reunião da tecnologia, do ICMS da tecnologia. Nós vamos avançar também com fluxo de informações importantes. Daí eu posso ir abastecendo vocês de que forma está a região de Campinas com os dados que a gente tem e essa evolução que acontece no próximo período. Nós trabalhamos para cada vez mais tenha autonomia das regiões, dos municípios. Com vocês, eu estou falando da região metropolitana aí de Campinas, que tem uma regulação em torno disso. E eu queria agradecer o esforço de vocês, até essa hora aqui comigo também. Eu sinto que os vereadores têm um papel fundamental nesse momento de enfrentamento. Por mais que você consiga uma capacidade hospitalar, e daí por mais que a gente tenha regras variadas da questão do isolamento social,
se tem comércio voltando a funcionar, ou qualquer formato que a gente utilize de isolamento, a principal questão é a conscientização das pessoas. E quem é o ente político mais próximo das pessoas são os vereadores. Então, dentro disso, o papel fundamental das câmaras municipais nesse processo. Queria cumprimentar vocês por isso. Estava previsto fazer nesse primeiro semestre aqui um grande encontro com os vereadores do estado de São Paulo. Não foi possível, mas se a gente conseguir no segundo semestre, nós vamos fazer. Nós criamos uma área aqui na secretaria para atender especificamente vereadores, né? Para que possam trazer seus pleitos, para que possam sempre atuar aqui no governo do estado. As portas estão abertas. O governo é um governo municipalista e o municipalismo se faz também com vereadores, com a Câmara de Vereadores, sempre forte, sempre pujante. Hélio, eu agradeço aí a oportunidade, fico à disposição para fazer mais vezes. Deixo um abraço em todos aqui, tá bom? Marcos, eu quero agradecer você pela disponibilidade de estar com a gente até essa hora. Acredito que você teve uma reunião longa aí, também precisa descansar. Dizer que nós tivemos já um tempo atrás, através da associação, um acesso muito legal junto à Secretaria de Desenvolvimento, principalmente no que diz respeito ao Via Rápida Empregos. E nós sabemos que a sua secretaria é uma secretaria que tem muito a oferecer aos municípios e certamente, passando essa pandemia, nós vamos tentar usufruir o máximo possível que você puder ajudar os nossos municípios do estado de São Paulo. Agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes. Eu acredito que todos tiveram oportunidade, fizeram suas perguntas. Você foi muito sucinto também nas respostas. Creio que nós criamos um canal forte de comunicação agora para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que a gente realiza aqui nas nossas cidades. Que a gente possa sair dessa pandemia, eu tenho certeza, vamos ser mais fortes do que entramos, sacrifício temos que fazer, mas eu acredito que nós vamos conseguir sair dessa e sair mais firmes ainda. Então, pessoal, queria agradecer a todos vocês, agradecer ao Marcos Vignoli pela disponibilidade, ao Rogério Nogueira, que intercedeu essa reunião, e a vocês que dispuseram de um tempo para estar com a gente aqui. Vamos dar sequência ao nosso trabalho, juntamente à nossa região aqui de Campinas. Até que você falou de uma informação, até eu gostaria de citar que na nossa reunião anterior, nós tivemos a ideia de criar um observatório regional, para que nós pudéssemos acompanhar toda a questão do Covid na nossa região. Se você puder nos auxiliar nesse sentido, acho que vai ser muito importante para as nossas cidades aqui, a gente saber o que acontece em cada cidade, como que está esses índices de contaminação, para que a gente possa solicitar as providências. Que no dia 27 agora o governador possa nos dar boas notícias. Quero também enaltecer o trabalho que ele vem realizando. Algumas vezes, para que a gente faça algo, as críticas elas vão surgir, mas que lá na frente o resultado possa ser bem maior. Eu tenho certeza que vai ser bem maior do que as críticas que estão surgindo em algumas questões no que se refere ao governo João Dória, que tem procurado fazer o melhor pelo nosso estado de São Paulo. A responsabilidade dele é muito grande. De vocês que estão ao lado dele como secretários, também não é pequeno. Então, muito obrigado, Marco, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nessa reunião. Um grande abraço, um abração e boa noite, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, boa noite, obrigado. Obrigado a todos vocês. Provavelmente a gente vai ter uma próxima reunião agora no dia 5 de junho, dentro daquela proposta que o Bernardelli passou. Talvez a gente elenque alguns assuntos para a gente estar levando, e eu vou avaliar a possibilidade de convidarmos mais um secretário de Estado para estarmos com a gente. Talvez o secretário da Saúde, ou que a gente possa levar algumas respostas daquilo que foi proposto naquela reunião, principalmente a criação desse observatório regional. Vou passar para que vocês, cada um, 30 segundos, façam uma finalizada aí. Vereador Ailton. Sem som, Ailton. Está sem som. Ele não ligou o microfone. Faça as considerações, Silva. Não, é só uma questão, claro que foi importante tudo que o pessoal falou aqui, né? Uma questão também que o Vignoli falou, dessa questão do CROSS regional. Eu tive a oportunidade, da visita do Dória aqui em Jaguariúna, junto com o Vignoli, de levar uma reivindicação por escrito dessa questão do CROSS regional, né? E ele provou aí na fala dele que ele também está a par desse assunto, tá? O que é muito bom para a gente, né? A gente está tendo um procurador lá que está levando essa questão do CROSS regional, que para nós assim, é uma questão crucial, né? Na questão da saúde.
Perfeito, Silva. Vereador Elcio. O Hélio, mais uma vez, né, eu estou muito feliz de estar entrando em contato com nossos nobres pares aí, e eu tenho a certeza, assim, que eu aprendi muito, né, ouvindo vocês que têm bastante experiência em Câmara também. Então, eu queria mais agradecer de eu estar junto com vocês terem dado essa oportunidade para mim. E eu queria que nós tivéssemos mais reuniões como essa para eu aprender mais ainda, para poder desenvolver a nossa cidade aqui a nível que ela merece e precisa. Muito obrigado, tá? Obrigado, Elcio. Obrigado pela participação. João Leno. Bom, Hélio, eu queria agradecer imensamente você pela iniciativa, como nosso presidente, todos os demais presidentes, reafirmar meu apoio e de que a gente vai esperar isso de mãos dadas. Acho que é uma importante ação da Associação do Parlamento Metropolitano de Campinas. Reafirmar também que eu defendo, sim, o isolamento, mas também defendo os dois lados, tanto o econômico quanto da preservação da saúde. Quando eu falei das academias, não é restrito só às academias, todo tipo de comércio. Mas eu citei as academias, shopping, cinema, o Valtinho. Tem um amigo ali que é o Luciano, que é proprietário de uma academia. Não especificamente legislando a fora das academias, mas eu digo, esses locais, o Hélio, Valtinho, eles pararam desde o primeiro dia, esses locais estão fechados, literalmente fechados. Então, a conta de água e de luz está rodando. É lógico que eu quero ter o carinho, assim como vocês, para todo o pequeno comércio, o pequeno empreendedor, porque é esse que está perdendo. Mas também eu sou favorável à vida, como diz o William, e eu defendo a postura do governador. Não é fácil o que ele tem tomado de atitude, mas é o que você falou, às vezes é necessário um remédio amargo para que a gente possa atingir, inclusive o próprio Sérgio Mignoli disse, Marcos, que houve uma redução chegamos a 27% dos casos no Brasil, antes nós tínhamos 70%. Então, eu acho que é possível, através desse observatório, a gente conseguir flexibilizar, preservando saúde, mais economia. Mas, por outro lado, como o Valtinho disse, também tem o investimento, e o Felipe, do Estado no MEI e no pequeno, porque é muito burocrático para você conseguir um subsídio, um empréstimo do Banco do Povo. Então, acho que o governo do Estado sabe burocratizar isso. Talvez a gente tivesse, além de sugerir para nós aqui, que também a gente tivesse alguém que falasse em nome do desenvolvimento, do Desenvolve São Paulo, além do secretário de Saúde. Mas um abraço para ti, um abraço para todos, e uma ótima noite e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, John. Vamos passar para a Dalva, né, Dalva? A Dalva fazer as considerações dela. Mais uma vez, parabéns, presidente Hélio, parabéns a todos os presidentes que ficaram até agora. Eu acredito que a reunião foi muito produtiva, que nós vamos ter resposta em breve à população. Estou aqui à disposição de vocês e fico no aguardo da próxima reunião. Deus abençoe a cada um dos presidentes que aqui estiveram, aqueles que não puderam estar, que a gente possa ter cada vez mais saúde e disposição para lutar em prol das nossas cidades. Obrigado, Dalva. Um abraço. Fica com Deus. Vereador Ailton. Ailton está desligado. Pronto. Liberou aí, presidente. Liberou. Presidente, só agradecendo, né, essa oportunidade, o trabalho de Vossa Excelência aí com relação ao andamento do nosso parlamento da região metropolitana, né? Aí agradecer ao nosso deputado Nogueira que conseguiu fazer com que nós estivéssemos linkados aí nessa noite com o secretário, né? E dizer que é muito gratificante você poder estar participando e dar a sua contribuição aí para o nosso município e, consequentemente, para a nossa região. Então, fica aí os nossos agradecimentos aí ao secretário e dizendo que, pela fala dele, nós teremos aí mais responsabilidade ainda, porque a flexibilização que vem, ela vem de responsabilidade dos municípios. Então, e vem mais responsabilidade para a gente aí. Então, para nós que assinamos os documentos aí,
juízo e caldo de galinha. Uma boa noite, presidente, obrigado. Beleza, obrigado, Ailton, você que madrugou, chegou às 6 e pouco aqui, né? Vamos passar agora para o Walter. Presidente Hélio, foi uma honra e um prazer estarmos juntos nessa noite, apesar do avançar das horas, mas foi muito gratificante podermos discutir em questões regionais tudo o que acontece com nossos municípios. Queria registrar aqui que as nossas reivindicações são amparadas aí em toda a manifestação da nossa cidade, através da associação comercial, através dos setores da indústria, e a preocupação com a economia é muito grande, além, lógico, do problema de saúde pública que nós estamos enfrentando. Então, eu queria te parabenizar pela iniciativa, por prontamente nos atender desde sexta-feira, hoje é segunda-feira, rapidamente essa reunião, e aqui gostaria de deixar aqui um abraço a todos os presidentes que acompanharam essa reunião até essa hora, junto com o secretário Vignoli, e ter certeza que juntos nós temos uma força muito grande, e essa força será convertida em ações para a nossa população. Obrigado, presidente. Walter, obrigado pela participação. Agora, o vereador William. Hélio, parabéns mais uma vez, presidente, pela tua atuação, pelo trabalho. Os demais presidentes aí, quero saudá-los, os vereadores que estão presentes aí também. Obrigado pela oportunidade. Saio muito satisfeito dessa reunião e a gente continua à disposição aqui em Sumaré. Não temos tantos lugares turísticos aí, como eu ouvi das outras cidades aí, né? Mas a gente está aqui de portas abertas. Peço até desculpa por sempre insistir na questão periférica, mas é uma área que a gente atua bastante e como Sumaré tem muita gente da área de periferia e eu tenho acompanhado os números que tem crescido na área periférica da cidade, eu insisto bastante nesse número também, que é uma demanda da nossa população e eu acredito particularmente que a vida está acima do lucro. Então, eu agradeço a todos vocês, um bom descanso e conte com a gente está à disposição. Beleza, obrigado, William. Beleza. Vereador Valtinho. Gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar, Hélio, pelo trabalho que você tem conduzido ao nosso parlamento. Parabenizar e agradecer a todos os vereadores, presidentes de Câmara. Só queria ponderar uma coisa que eu acabei não falando, que nós todos estamos preocupados, tanto com a doença, quanto ao desenvolvimento de cada município. Só que também temos que colocar um pouquinho do problema para a população. Eu acho que enquanto a população, no todo, não se conscientizar de que eles têm que ter também sua parcela de trabalho, não saindo nas ruas, é que nem eu falei no começo, antes da nossa reunião, eu comentei sobre as pessoas irem nos supermercados. Não precisa ir 5 pessoas da mesma família no supermercado, não é uma só. Não vai ser essa pessoa que vai passar a doença. Então, isso é para todos. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar no sentido de que essa doença é uma doença que está afetando todo mundo. Então, a pessoa vai no supermercado, ela se higieniza, ela passa o álcool gel, ela usa máscara, ela não vai passar para quem está na casa. Se ela tomar todos os cuidados, não vai ter esse problema. Muitas vezes tem esses fake news que fazem com que a pessoa acredite que vai ter passado ou não a doença. Então, pedimos para que a população também tenha seu lado consciente. Como disse o John Lennon, nós temos um amigo, tem uma academia, nós gostamos muito dele e torcemos para que em breve volte a trabalhar, porque todo mundo também precisa de um trabalho de exercício e a pessoa que trabalha, tanto a pessoa que trabalha, está pagando, ele paga o funcionário, ele paga a água, paga a luz, tem os investimentos dele, tem o gasto, tem o pequeno comerciante, tem aquele dono de bar que precisa abrir, tem aquele dono de um comércio pequeno que precisa abrir. Então, nós precisamos desse trabalho. Então, estamos aí para ajudar a população e, é claro, se a população se conscientizar que tem que ir da forma legal, não se fazendo aquela aglomeração, trabalhando da forma certinha, eu acho que nós vamos conseguir trabalhar em conjunto e melhorar a situação da nossa cidade. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos. Beleza, Valtinho, valeu, obrigado. Vereador Felipe. Bem, presidente, só quero aqui agradecer a todos
demais colegas que estiveram participando da sessão de hoje, dessa reunião que foi pedida na sexta-feira e prontamente hoje, feriado, o secretário nos atendeu. Agradecer ao deputado também, Rogério Nogueira, que fez essa ponte aí através do seu pedido, e dizer a todos os vereadores, presidente de Câmara, a população em geral, na verdade, que nós temos um único objetivo, que é, logicamente, guardar as vidas e também manter os empregos das pessoas para que elas possam continuar levando seu pão de cada dia para suas casas. Então, nós vamos continuar nessa batalha, junto com todas as demais câmaras aqui da região, todos os poderes legislativos representantes da população, fazendo esse pedido, essa cobrança, para que a nossa população possa manter sendo atendida. Então é só isso, só agradecer a todos, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para que possamos continuar trabalhando e, consequentemente, trazendo um bom resultado às nossas cidades e também à nossa população. Pessoal, obrigado a vocês pela compreensão, por ter estado até essa hora. Eu tenho certeza que foi muito importante essa reunião para nós, uma nova forma de fazer reunião e que eu estou percebendo que a participação tem sido bem ativa. E a gente vai estar cada vez mais se aprimorando nessas reuniões e trazendo assuntos que são importantes para as nossas cidades. Então, nesse ato, agradeço a Deus, principalmente, por essa oportunidade, agradeço a todos vocês, ao deputado estadual Rogério Nogueira, que intercedeu, o Marco Vignoli, ao Esquerdinha, que teve a ideia dessa reunião. Enfim, obrigado a todos. E como que fala mesmo? Declaro encerrada essa reunião, a segunda reunião remota do Parlamento da região de Campinas. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah.